Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, o entendimento assim, eu quero estar direcionando os entendimentos para te fortalecer, né? Te dar força aí, como vencer esse pecado, né? Que eu acho que é o mais importante, né? A gente tem falado muito das escrituras, né? Você vai ver que os áudios, os primeiros aí são assim. É lógico, amados, que como todos vocês, né? Eu sou mais um pecador, né, que veio do pecado, hoje, graças a Deus, lavado pelo Senhor, né, pelo Senhor Jesus, nasci, né, desse espírito dele, mas passei por dificuldades também, né. Então é lógico que ele foi me aperfeiçoando, né, com o tempo, né, como um vinho, amados, ele vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Então vocês vão ver os primeiros áudios, pode ser que vocês vão, né? Não sei, o Senhor ele não despreza nenhum, né? Ele faz dar sentido, valor a cada palavra, ele faz dar valor, amados. Então ele não despreza nenhum áudio. Talvez para você é, pode ter algum áudio menos interessante, né? Mas para outra pessoa ele é de suma importância. Então ele não despreza nenhum áudio, amados. Então vem da parte dele, como eu falei para vocês em outros áudios, a salvação não vem de nós, o Espírito é Ele que dá, tudo é Ele que proporciona, amados. Ele simplesmente nos usa, né? À medida que Ele vai ganhando confiança em nós, né? À medida que nós vamos nos entregando a Ele, à medida que a gente vai vencendo a carne, Ele vai nos usando, Ele vai fortalecendo, cada coisa ao tempo dele. Então, por isso que não adianta você ficar aí numa pressão aí, né? Como os outros faziam aí, as pessoas que ela, né, quando recebe algo aí acha que está certo e vai, não é assim. Ele vai fazendo a obra do jeito dele, no tempo dele. Mas eu acho importante assim eu estar frisando esses áudios para te fortalecer, para como você vencer a carne. Por quê? Porque você vai precisar fazer, né, daqui para diante. Procuro não estar falando envolvendo muito tempo, né? Apesar de vir na minha mente o tempo, eu saber a ordem do tempo aí, como vai ser feita essa circuncisão, os tempos aí, eu procuro não estar expondo isso ainda, por quê? Porque eu não quero estar afligindo nenhum de vocês aí para poder estar vivendo descolocado aí da vontade do Pai. Porque na palavra dele, no Apocalipse mesmo, você vê que ele fala quem é de fazer o bem, continue fazendo o bem. Quem é de fazer o mal, continue no mal. Então, quer dizer, não é que você vai continuar fazendo maldade, essas coisas não, amados. É que ele usa tanto o bem quanto o mal, né? Ele usa tanto o falso profeta aí, como as pessoas que estão já espiritualmente ligadas a ele, né? Então, ele fala que ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele. Então, é nesse sentido aí. Então, ele usa aí, esse sistema todo é usado por Deus, né? Você às vezes pensa aí alguma coisa ridícula que acontece aí, mas faz parte do uso deles aí para poder, exatamente, para poder testar a criatura, para poder a criatura vencer esses obstáculos, né? Então, você é testado não é quando você um trabalho físico e alguma coisa. Não, não é nisso, amados. Isso daí é o teste da antiga aliança. O teste da nova aliança vai muito além disso, né? Isso daí qualquer tolo hoje faz. Ainda mais hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Com toda a facilidade de informática, de tudo aí, da web aí está crescendo cada vez mais. Então, qualquer. A gente fala tolo assim, mas não é ofendendo a pessoa. Mas qualquer pessoa pode pegar um celular aí e ficar milionário da noite para o dia, porque tem facilidade para isso, né? Então, isso não é mérito nenhum para a criatura. Pelo contrário, isso daí o pai proporciona exatamente para educar a criatura, né? Na verdade, essas criaturas, elas infelizmente, elas vão ter um tombo depois, né? Para poder aprender, né? Que não era essa a vontade do pai. O pai proporciona, né? Agora, graças a Deus, muitos deles, né, não faz na intenção de maldade, eles são puros, amados, são pessoas que ainda não têm entendimento de nada da verdade, né? O pior é quando você tem o entendimento da verdade, quando você blasfema contra o Espírito Santo, porque aí você está sabendo a verdade e está negando. Isso é o pior. Agora, quando você não sabe, quando eles não sabem, o pai testa. Na verdade, não é nem teste para eles, né? Funciona para testar os outros que estão em volta, né? Mas
também é uma forma de teste, também é uma forma de a criatura ser testada, né? Então ela vai colher os frutos do que está plantando na carne, isso aí é óbvio, vai colher, amados. Você está sendo testado, mas você tem o direito de dizer não, né? É como o pai falou com Caim: Caim, você não pode ficar com raiva, você não pode, porque o pecado vai entrar em você agora aí, vai tomar conta de você. Por quê? Porque o próprio Deus ia proporcionar, né? Quem proporciona esse castigo é o próprio Deus, amados. É Ele mesmo que faz essa. Ele tem o sistema dele de correção, tudo que faz, que fez na criatura foi Ele mesmo, né? Por isso que Ele fala que são os falsos profetas, porque Ele sabe que é Ele mesmo que usa os falsos profetas, né? Ele coloca neles um coração direcionado a fazer o que eles fazem, a fazer maldade, a fazer tudo o que eles fazem, né? Então, por isso que você tem que perdoar. Por isso que você tem que amar como irmão. Por isso que Jesus ensina a amar o inimigo. É isso. Por quê? Porque esse inimigo aí, na verdade, ele está sendo usado pelo seu amigo, que é Deus, né? Então, você tendo entendimento, você perdoa. Então, amados, o que eu quero dizer é assim, existem vários meios, né? Várias coisas que vão te ajudar. É lógico. Tem meios aí práticos que você já sabe, né? Você, às vezes, as vestimentas, aí, as roupas que você usa, tudo isso, amados, é o jeito que você se comporta aí, né? No começo é importante você não estar se expondo muito. Por quê? Porque você ainda não foi preparado espiritualmente para isso, né? As pessoas que já têm, né, um preparo, um nível espiritual forte, já preparado, elas aguentam mais, elas sabem o que pode aguentar e o risco que pode correr, né? Para não sucumbir ao pecado aí, elas já sabem quando estão fortes, né? E o próprio Espírito vai indicando isso. Mas você que está no começo de caminhada aí, o bom no começo é você evitar mesmo as situações, né? Evitar estar em situações que vão te comprometer, que vão te fazer você sucumbir à carne, para você ter que pagar a consequência depois, né? E você vai pagar a consequência depois porque você precisa sair daí. Então, Pai, essa consequência que você paga é justamente a misericórdia do Pai para você. Porque se você não pagasse, você seria condenado, né? Então, essa condenação que você tem aí na carne é exatamente para você não ter que passar dessa morte para a segunda morte, né? Para um sofrimento maior. Então, é isso, amados. Então, quando você tem um entendimento e você vai vencendo a carne, você vai se fortalecendo. Então, tudo que você fizer, o próprio Espírito, por isso que você tem que estar conectado 24 horas com o Espírito Santo. Então, sem Jesus, fica impossível você vencer. Porque é Ele que vai te guiar. Ele que vai falar: oh, isso daí não é legal, isso aí você não faz, isso aí você... Ele vai te direcionar. À medida que você vai vencendo, você vai se fortalecendo e Ele vai te direcionando. É Ele que guia, né? Nunca pensa que é você. Nunca pensa que você vence sozinho. Aliás, você não faz nada sozinho. Você simplesmente obedece, né? Você tem que ser humilde, ter um coração humilde, né? De entregar, de se diminuir. O importante de tudo, amado, se diminuir. Porque se você ficar achando que você sabe alguma coisa, você está ferrado, você está perdido, né? Pensa sempre que você não sabe nada, né? Então, e procura esse direcionamento aí da verdade. Então procura ir se fortalecendo, né? A gente, como eu falei outro dia aí, eu também fui testado muito e sou testado ainda, amados. Porque nós somos testados. Você vê, o apóstolo Paulo, ele fala, ele expõe na carta dele lá, que ele faz o que ele não quer e faz o que ele não convém, que não quer, que ele é obrigado, você entendeu? Para você entender que ele também está numa luta ali contra o pecado, né? Que ele está vencendo o pecado ali. Então, e ele fala noutra palavra muito importante, que ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, você vai ser permitido tudo para você, né? Não adianta você ficar achando que você é bambambam, que você é a última bolacha do pacote. É nada, você está sendo testado no fogo, tonto. Você vai ser chacoteado, você vai ser humilhado, vão rir de você depois, você vai passar vergonha de saber que você foi tolo, né? Que na verdade você se achando bonitão, o espertão, na verdade nada disso. Você simplesmente foi tolo. Então você tem que vencer isso, amado. Você tem que se fortalecer para vencer a carne,
né? Não é glória nenhuma você se achar, né? Qualquer idiota pode conquistar um corpo bonito, comprar. Você acha que uns compram com dinheiro, amados? Olha como você vê como que é tolice. Seja inteligente, né? Seja inteligente. E aquele que nasceu mais aperfeiçoadinho não tem nada a ver fisicamente, amado. O físico não quer dizer nada. É tudo terra. É tolice. É porque você foi mais testado nessa área agora, porque com certeza na outra você é o jeito que o pai quer te testar aí, onde está mais a sua fraqueza, né? É onde você vai ter que mais pagar, é por isso. Por isso que você tem se testado dessa forma. Cada um de nós, amados, né? Naquilo que você é testado é onde você é mais fraco. É naquilo que você precisa se fortalecer. A gente vê pessoas aí que parecem um animalzinho, parece um apreá, né? Que não aguenta ficar sem sexo, sem 5 minutos de moralidade. Isso é imoralidade sexual, amados. Esse é o pior dos pecados aí que mais está te prendendo, né? Os outros é fácil de vencer, mas esse daí é o mais difícil. Por isso que os apóstolos eles falam tanto na imoralidade sexual. Depois aí inventa um casamento da criatura que não existe isso para Deus, amados. Você tem que tirar da sua mente. Esse casamento que você entrou aí, físico, isso aí foi mais um engano que os falsos profetas têm. Por isso que Jesus fala. Eles falam, mas não praticam. Quer dizer, eles não praticam. Eles praticam imoralidade sexual. Por isso que são casados, que tem essa família carnal aí. Mas não é da vontade do Pai. É porque eles não venceram. Porque eles foram fracos e não venceram o desejo carnal. É isso, amados. Só que a gente não tem que julgar e culpar eles porque eles não tinham entendimento. Aliás, eles não têm ainda o entendimento, né? Eles não têm. Por quê? Porque eles foram corrompidos por um desejo que o Pai colocou no coração deles, de ser grande, de ser rei, de possuir, de riquezas, né? Tudo tolice. Eles são, por isso que Jesus fala que eles têm uma trave no olho, exatamente por isso. Você tem um cisco, eles têm uma trave. Por que eles têm uma trave? Porque eles estão num mundo pior ainda, porque eles conquistaram uma posição que eles ficam presos, né? Porque eles não conseguem se humilhar, né? Muitos deles vão sofrer aí, às vezes até a segunda morte, por não conseguir se humilhar, né? Não conseguir depois se humilhar e reconhecer que estavam errados, né? Que estavam no caminho errados. Por isso que alguns aí têm conquistado, né, fronteiras aí, de países e mais países, mas é tudo engano, amados. Quem permitiu, quem fez, se Deus não quisesse, eles seriam um humilhadinho ali. É porque Deus permitiu que isso acontecesse com eles. Deus quis, Deus ele colocou no coração deles. Nas escrituras falam, amados. É porque se você olhar a escritura com o entendimento espiritual, você vai entender tudo isso agora. Quando você nascer do Espírito, aí que você começar a olhar pelo entendimento espiritual, você vai entender tudo isso, né? Eles vão se humilhar depois, muitos deles vão se humilhar, vão passar vergonha. Mas por quê? Porque foram pela vaidade, pelo orgulho, né? O Pai colocou neles esses sentimentos de orgulho, vaidade. Por quê? Porque já tinha uma raiz ali e o Pai simplesmente fortaleceu. É fácil, né? É fácil enganar eles, né? É fácil, tem pessoas que você um elogio que faz com ela já é o suficiente para ela cair pro buraco. Aí vem um tolinho mais tolo que ela, dá lá e dá um elogio. Ai, fulana, você tá linda. Ai, fulana, você é isso. Nossa, aquilo é o suficiente para ela cair para a imoralidade sexual. Aí vai lá, arruma um filho carnal, aí um monte de dor de cabeça, de problema. Aí acha um monte para poder falar, não, é bênção de Deus. É nada, amados. Isso não é bênção de Deus, você está pagando pecado, né? Isso daí, amados, esse sacrifício carnal que é feito aí, que é gerado pela criatura, era aceito no templo de Deus porque existia uma aliança de Deus com a criatura dessa forma. Deus aceitava porque a criatura ainda não tinha o entendimento. Isso se tornou uma sombra para a criatura ter o entendimento agora. Então Deus aceitava, né? Então por isso Jesus segurou esse sacrifício na cruz. Jesus, o símbolo dele lá é isso, segurar esse cálice, né? Para que Deus tivesse, precisa para cumprir essa justiça de Deus. Jesus ele foi lá e segurou o cálice. Então, o que acontece? A criatura vai ter que se renovar agora,
né? E pagar por esses pecados. Porque até então Jesus segurou. Por quê? Porque tinha que alguém segurar para poder a criatura ter esse tempo de revelação para ela entender. Por isso os tempos foram abreviados, amados. Né? Senão ia ter mais uma eternidade aí para você cair em si e acordar. Né? Então o tempo foi abreviado justamente por isso. Por isso que você não vai ter esse tempo. Né? Você vai ter que, na marra, você agora vai ter que aceitar amar a Deus e amar o seu irmão. Você vai ter que aprender. Né? E essa carne aí que está te prendendo, né? Que você tem os seus aí, que Jesus fala que amar os que te amam, isso é fácil, que até os hipócritas faz. Por quê? Porque até os hipócritas têm a família deles, tem o reininho deles. Né? Eles conquistaram o reininho deles. Então, esse reininho que você conquistou, você vai ter que deixar. Por isso que Jesus fala lá que aquele que não deixar pai, mãe, filho, tudo parentesco aí por causa de mim, não é digno de mim. E o Senhor ele vem ensinando desde Abraão. Abraão, sai da tua parentela, chama Sara de tua irmã. Entendeu? Tudo Deus vem ensinando, amados, a história inteira. Né? Vem fazendo filhos espirituais, vem ensinando a história inteira para a criatura chegar aqui e aprender. Agora você não pode chegar aqui, né, e ser mais fraco do que os que foram naquela época. Né? Porque naquela época teve muitos fortes, né? Que você vê que muitos vitoriosos ali, que seria muito mais difícil para você naquela época vencer. Por isso que fala que muitos venceram pela fé. Que Deus falou com eles, eles conquistaram pela fé, eles venceram. Quando fala lá, amados, você vai ver Deus falando. Deus fala, mas é o Espírito dele falando, né? Não é ele desceu lá pessoalmente. É porque é para você entender, né? Então tudo lá, amados, é uma sombra para você entender. Né? Deus fez um pacto lá com Abraão, tudo isso aí, amados, Deus faz para poder a criatura vir entender. Né? Agora, se é fé, lógico, a criatura que tem fé, ela não precisa ver ali para crer, ela tem fé. Fé é exatamente quando você não precisa ver. Né? Se você precisar ver, já não é mais fé. Entende? Então, a fé é para você usar para isso, amados, para você vencer esse mal que quer te derrubar. Né? Esse teste que você é passado aí. O apóstolo Pedro fala, né, que até o ouro é testado no fogo. Então é isso. Paulo vem falar que ele venceu o bom combate e guardou a fé. Quer dizer, guardar a fé é isso. Entendeu? É a hora que você for testado aí, que você tiver que vinha aquela deusa no seu pensamento, que vinha essas oportunidades para você recusar. Entendeu? Porque se você for vitorioso agora, você vai sofrer menos lá na frente. Agora, se você quer esperar chegar à reta final para você sair como perdedor e envergonhado, você espera. Só que você vai sofrer mais, né? Vai ser envergonhado, sofrer mais e ranger os dentes. Por isso que fala do gemer e ranger de dentes. É isso. Porque você vai lembrar que você poderia ter vencido antes, né? Talvez você tinha ouvido que você ouviu esse áudio, né? Você viu outras mensagens que eu postei, alguma coisa, e você podia ter acordado antes, você não acordou, você continuou dormindo, né? Aí você vai lembrar, imagina como que você vai ficar depois, você sabendo que você estava com a verdade na mão, que você poderia ter dado bons frutos, poderia ter vencido aí, ser vitorioso, questão de pouco tempo, né? Porque não é muito tempo que falta pouco tempo. Você poderia ter vencido e você foi um derrotado e ainda sofrer na carne o preço, porque você vai ter que pagar. Tudo que você plantar aí, você vai colher. A Escritura fala, tudo que se planta na carne, colhe na carne. No Espírito, colhe no Espírito. Então, o que é no Espírito? O Espírito é quando aquele que já foi batizado pelo Espírito. Se ele plantar no Espírito, ele vai colher no Espírito. Então, você plantou amor, você plantou a paz, você plantou a misericórdia, perdão. Tudo isso você colhe no Espírito, amados. Isso aí são os frutos do Espírito. Os frutos da carne é o quê? É o que você vive aí. É a desobediência, né? A rebeldia, a idolatria, a cobiça, vaidade, orgulho, inveja, ciúmes. Tudo isso que tem aí. Por que existe isso? Porque você ainda está preso na carne. Quando você vencer a carne, você já não vai mais ser escravo desses pecados aí. Né? Por isso você é escravo de um vício, você é escravo de fazer uma marca no corpo, você é escravo de um exercício físico.
Tudo isso é porque é só vaidade. Você tem medo, você é fraco, né? Porque quem tem medo sucumbe a isso, né? Quem tem medo precisa fazer alguma coisa para poder pagar ali aquele medo, né? A depressão, né? O Renato Russo tinha uma música, ele falava, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Quer dizer, é, a pessoa se esconde atrás daquilo ali. É uma tristeza que a pessoa tem e se esconde. Então você tem que ser vitorioso. Porque essa tristeza, né, para você se esconder atrás de um entorpecente, uma droga aí, exatamente o Pai deu para você essa tristeza para te testar. Agora, se você é vitorioso, você é forte, você vence. Então Deus espera que você vença, que você vai ter que vencer. Todos vão ter que vencer, amados. Todos, todos, todos. Não pensa que você vai morrer com esse vício aí. Não, não. Essa morte carnal, amados, não existe morte carnal. Carnal, você simplesmente está deixando um corpo. Não é morte. Você pode ter certeza que você vai pagar cada centavinho que você plantou. Porque é a justiça, amados. Não depende de mim e de você. Essa justiça de Deus, ela é correta. 2 mais 2 é 4, não é 5. Deus não existe você plantar abóbora e colher melancia. Isso não existe no plano de Deus. Isso não é misericórdia. Isso que ensinaram para você que misericórdia, Deus é misericordioso, vai perdoar todo mundo. Não, ele perdoa. É tanto que a misericórdia dele já foi lançada para você. Esse pagar pelo pecado que você paga é a misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia, amados. Porque senão você seria condenado. Mas para você não ser condenado, você não, quando vai preso aí no plano físico, você não tem que ficar ali preso tanto tempo para poder pagar por aquele crime que você cometeu, né? Então, é exatamente isso. Então, você está tendo a oportunidade de pagar. Então, Deus está te dando a oportunidade. Ou você quer ser condenado direto, né? Então, é isso. Que você não, né? A condenação direta é pior. Então, Deus é misericordioso. Por isso, essa justiça. Por isso que você paga pelo pecado que você comete, né? Graças a Deus que nós temos essa oportunidade de pagar pelo pecado que nós cometemos, né? Então, a misericórdia dele, amados, é exatamente isso. E maior ainda quando você entende e você busca esse espírito dele. Aí você se fortalece. Aí você consegue vencer qualquer batalha, né? Por isso que Jesus ensinou lá, amados. Por isso que ele perdoou a prostituta, ele perdoou o ladrão, ele perdoou várias pessoas ali, imperdoáveis, para você entender que ele perdoa qualquer tipo de pecado porque ele tem esse espírito forte, né? E ele quer dar para você esse espírito, para você também ser como ele, para perdoar, né? Para você perdoar, para você conseguir vencer esse desejo carnal, né? Da imoralidade sexual aí. A imoralidade sexual, mas os apóstolos falam, a escritura inteira fala, e eu estou falando exatamente por ser o pior dos pecados aí, né? O pior, no caso, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é contra o Espírito, né? Mas, carnalmente falando, a imoralidade sexual é o pior. Por quê? Porque é o que te derruba aí na carne, né? É o que te derruba na carne. Porque quando você vence a carne aí, o desejo carnal, os outros se tornam fáceis de vencer, né? Então, o pior aí que está sendo, todos giram em torno dela. Então, quando você vence a imoralidade sexual, você já está dando um passo, né, para esse reino de Deus, para poder depois ajudar os irmãos, né? Então, você tem que... Porque o desejo de vencer a imoralidade sexual, ele vai num contexto geral. Aí as pessoas querem disfarçar, né? Não, não tem nada a ver, não, é porque é isso... Não. Amados, quem está no Espírito, quem já venceu no Espírito, sabe que amados. A gente conhece tudo, amados. Não há nada que fique oculto. Tudo é revelado. Você pode enganar os que não têm o Espírito ainda, mas quem já tem não é enganado mais por isso. Então a gente sabe que esse desejo... Porque a gente também foi testado, a gente foi testado de lado a lado. E ainda é, né? Não sei até quando, mas ainda é testado. À medida que você vai ficando forte, é lógico, Deus, ele testa você naquilo que ainda você tem uma sombra ali, uma esquinha, né? Então ele vai testando, mas você tem que ser vitorioso. É por isso que a gente pode, né, direcionar as pessoas. Por quê? Porque a gente foi testado,
né? O que eu falo para vocês, o entendimento que eu passo para vocês é o que eu vivo, porque se eu não vivesse, eu não tinha como passar para vocês. Então, o que me é revelado por isso que Jesus falou que é na prática. Então, quando você vai praticando, você vai vencendo, você vai tendo que passar. Então, os desafios que eu vou passando para vocês. Por quê? Porque eu nasci desse espírito, né? Então, não é para mim vangloriar, nada disso. Pelo contrário, é para me humilhar cada vez mais. Porque cada vez mais que você se humilha, cada vez mais você se torna forte, né? É o contrário aí do mundo, né? O mundo, Jesus explicou muito bem isso, né? O mundo você tem a tendência de sempre ser o maior. No reino de Deus não, é sempre ser o menor para você ser o maior. Entendeu? Então o reino de Deus é contrário ao mundo. Tudo que é falado no mundo é o contrário no reino de Deus. Jesus falou isso, né? É só você ver no Evangelho, Jesus fala isso, que é o contrário. Então, quando você entende isso, você começa a ser forte. Então, como eu estava falando no começo, você tem vários meios, né, várias coisas que você pode estar usando para poder se fortalecer, né? Com cuidado aí, evitar certas roupas, né? Às vezes roupas íntimas, vaidade, tudo que você vai evitando essas coisas vai te fortalecendo para você vencer essa imoralidade sexual, né? Tudo que você fortalece aí, se você fortalecer a vaidade, é lógico que você vai aumentar, né, esse desejo, você vai tá trabalhando na carne. Então, tudo que você diminuir aí, que você se humilhar, para você vai ser melhor, né? Então, é isso, amados. Vocês têm que pensar dessa maneira, né? Então, o caminho é contrário aí ao do mundo. Então, quanto mais você investir contrário ao que você tem investido, porque você vai passar vergonha. Eu te garanto para você. Você vai lá na frente, você vai passar vergonha. A gente sabe, amados, pelas escrituras, né, que Deus ele colocou povos diferenciados aí justamente para esse ser que ele colocou espiritualizado, mais espiritualizado, para poder resgatar o que ainda é mais carnal, né? Então, quando você vê falar de judeus e não judeus, é isso. O povo judeu seria esse povo, né, que veio dessa raiz aí do filho Sem, né, que representa o filho Sete, né, aonde tem a raiz de Davi lá, da onde nasceu o leão de Judá, que se chama Jesus, né? Então você tem essa raiz aí que você sabe que vem de lá. E Jesus, ele tem essas duas descendências, ele tem essa raiz e tem a descendência espiritual que vem de Sara, né, passando aí pelas pessoas pela mulher estéril aí, né? Você vai ver que são todas, nas escrituras falam que eram pessoas estéreis, né? Abraão, ele tinha Sara como irmã, né? Então, você vai ver aí, o filho dele também faz a mesma coisa com a esposa. Então, você vai ver, e geralmente você vai ver que eles tiveram filhos com escravas, né? Quer dizer, esses filhos com escravas seriam essa procriação aí dessa outra parte, né? Para essa parte dos cananeus, né? Essa outra parte aí que é a parte que se identifica como a de Caim, né? Que seria a parte dos cananeus. Então, porque quando Abraão vai lá para a terra de Sara, exatamente, era a terra de Caná lá, né? Então você vai ver que é Caná, então é essa descendência. Então você vai entender que no meio dessa descendência existe esses filhos espirituais que o pai colocou para poder. O que é os filhos espirituais, amados? São pessoas que têm uma tendência mais espiritual, né? Isso aí não cabe a gente explicar agora, né? A gente só sabe e vai transmitindo. Então os entendimentos eles vão vindo parte a parte, amados. Então, para vocês entenderem como que se sabe isso, você vai lá no Apocalipse, você vai ver que existe as tribos de Israel são 144 mil, né? Que são colocadas lá no Apocalipse, que depois eu fiz a conta. Na verdade, é 1,440 bilhões, segundo a minha conta lá, né? Segundo a população terrestre e segundo a conta que bate, né? Então, só que você sabe que o pai, ele fala nas escrituras, 1000 anos, ele fala como um dia, né? O que é 1000 anos para uma pessoa é um dia. Então, você vai ter esses entendimentos na escritura que fala isso, né? Inclusive no
no Gênesis, em outros lugares vocês vão ver, né? Então, amados, quando você tem esse entendimento, você, né, começa a se fortalecer. Então, você fazendo essa contagem, você vê que esses 144 mil são exatamente esse povo, né, que o Pai tem separado aí para poder ajudar os que não estão fortalecidos, os que não são dessa fé, né, de vencer aí a carne. Então, essa descendência é uma descendência, é tanto que você vê as mulheres que foram estéreis, por quê? Porque elas venceram a carne, né? Você vai ver ali Sansão, depois você vê a história que fala que tira o cabelo de Sansão, que a força dele está no cabelo, entendeu? Pode ser que o cabelo tirava a vaidade, né? Não sei que sentido estava ali. Mas é para você ter entendimento, né? Que o cabelo naquela época era sinônimo de espiritualidade, né? Então, é para você entender que a partir do momento que corta o cabelo, quer dizer, tirou a espiritualidade, por quê? Entrou a vaidade, né? Entrou algum sentimento. Então, é para você entender. Não estou aqui para explicar esse detalhe, mas é para você entender que existe uma família espiritual, no qual vem até hoje, né? De filhos espirituais, mas que foi misturado aí, amados. Quando você vê lá no Gênesis, no capítulo 6, fala que os filhos de Deus, né, acharam as mulheres dos homens muito bonitas. Então, o que é esse achar as mulheres dos homens muito bonitas? As mulheres dos homens é a descendência de Caim, né? Então, a descendência terrestre, terrena ali. Então, esses filhos espirituais, que eram feitos por Deus, se envolveram com essas mulheres. Então, misturou-se ali, né? Então, essa mistura veio andando aí, né, gerações e gerações, né? Então, você vai ver que a Sara, Deus foi lá, fez a mulher estéril e tal. Então, foi vindo essa descendência estéril, né, para poder o quê? Resgatar. Então, aqui na frente, Jesus ele fala, quando você vê que a cananeia, né, ela chega lá para ele e fala que ela quer uma cura para o filho dela, né? Quer dizer, para a descendência dela ali, ela quer uma cura para o filho dela. Ela chega para Jesus e insiste lá, os apóstolos. Jesus ignora ela, né? Não atende ela, já propositalmente, já para poder. Que tudo que Jesus faz, mas tudo que foi feito por Jesus foi propósito, né? Jesus era Deus, então não precisava. Tudo que foi feito ali, o crucifixo, tudo que foi feito ali de Jesus foi de propósito para poder nós temos agora esse entendimento. Então, Jesus ignorava ela. Aí ela falou para ele, peraí, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quer dizer, ela entendia que ele era do povo judeu, né, que ele era senhor dela, né, como espiritual, né, e Sara fala para Abraão, tinha Abraão como seu senhor, né. Então, ela falou isso para ele, falou, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que está querendo dizer? Que ela estava falando ali da diferença de Cã para Sem, né? Que era um povo de Cã para esse filho Sem aí, que vem de Deus, que é o seu senhor, representando o seu senhor, né? Então, ela chegou para ele e falou isso. Aí ele falou para ela que ele veio para Israel, não veio para esse povo, entendeu? Então quer dizer que a missão dele ali que ele veio foi para poder acordar primeiro Israel, porque Israel seria encarregado depois de acordar o restante do povo, né? Então essas 144 mil são os primeiros a ser acordados aí. Vocês vão ver no decorrer da história que vai se cumprir dessa maneira. Por quê? Porque Deus já sabe disso. Isso está escrito, amados. O que aconteceu, Deus já sabe. Então, se Deus falou, é porque foi assim que aconteceu. Então, você vai ver que vai ter pessoas aí do seu lado que vão ter mais dificuldade de aceitar essa verdade porque não são dessa descendência, né? Não porque você é melhor do que eles por ser dessa descendência. Não, isso não te faz ser melhor, não te faz querer glória para si. Porque a glória vem toda de Deus. Mas são meios que Deus usou. Ele fez ele proporcionou esses meios para poder salvar a criatura, né? Então você vai entender. Então, pelo contrário, você vai ser mais nobre se colocar como menor, como Jesus fez. Jesus, sendo judeu, ele se colocou como menor, né? Para salvar e para unir esses dois povos. Judá e Israel vão ser unidos no final, né? Eles são povos unidos. Então, Israel representa esse povo
e vai ser unido com Judá, né? A ovelhinha vai se unir com o cão aí no final. Vão ser irmãos, né? O que Caim não fez lá vai ser feito aqui. Então, o entendimento é esse, amados. Então, esses 144 mil representando essas 12 tribos, né? Que são Judá aí, que são esse povo judeu, representando a nova Israel aí, né? Esses 144 mil que já vão estar restaurados, né? Vai ser essa Israel restaurada aí, representando esse povo restaurado, espiritual, né? Um povo espiritualizado, né? Onde a descendência de Sara e Abraão, né? Representando essa descendência, não o povo... Só que o apóstolo Paulo, ele vem falar o quê? Que todos, pela fé, podem ser esse povo. Abraão venceu pela fé, Davi pela fé. Então, vários aí pela fé. Então, é pela fé que você vence, né? Então, não significa que você é judeu ou não judeu. Qualquer um tem esse direito. Agora, o que Deus sabe, está escrito, é que 144 mil representa essa Israel, né? São os primeiros aí a conseguir essa salvação. Não importa se você é judeu ou se é não judeu. Então, os primeiros aí são 144 mil, né? Então, é representado por esse número, mas como eu falei para vocês, a minha conta é 1,444 bi, mas tudo que representa a quinta parte aí terrestre. Mas você vai ver que esses aí são os primeiros, né? Que na verdade são colocados como os últimos. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, com Deus é o contrário, o último é o primeiro, né? Então você tem que entender, se você é orgulhosinho, se acha alguma coisa, você não é o último, então você não vai ser o primeiro. Então você tem que se achar nada para você ser o primeiro. Então você tem que ser o último para ser primeiro. E você vai ver que no Apocalipse é justamente isso que fala. A ordem, você vai ver que esses 144 mil sobra lá por último. Então esses castigos primeiros vêm para essas outras pessoas, né? Por quê? Porque você já foi testado pelo fogo, né? Você já conseguiu nascer aí do Espírito. Então você que nasceu do Espírito, você vai acompanhar toda essa caminhada de quem ainda não nasceu. Por isso que fala que os últimos seriam os primeiros. Então, primeiramente vai vir essa quarta parte, né? Que vai sofrer um castigo aí, a quarta parte, né? E quando fala morte aí, amados, é exatamente isso. Quando fala morte aí, que vai morrer da carne, não é a morte física. Eu já expliquei para vocês que a morte física ela não tem importância para Deus, né? A morte que tem importância é espiritual. Então, você vai morrer lá quando fala que você vai ser atacado pelo fogo, você vai ser atacado pelo escorpião, pela gafanhoto, espada, né? Você vai ter vontade de morrer e não vai conseguir. Então, quando fala que você vai sofrer essas dores aí, é exatamente essa ordem aí. Então, a quarta parte primeiro, né? Tudo isso para você abandonar esse pecado que amigavelmente você não quer abandonar, né? Então, você vai ter que sofrer para abandonar. Então, por isso que eu falo para você aqui, eu tento abrir o seu olho por conta disso, que você vai sofrer para abandonar. Então, você não quer abandonar amigavelmente, você vai sofrer para abandonar. Não vai pelo amor, vai ir pela dor, né? Então, é isso, amados. Então, essa quarta parte, né? Que vão ser esses que vão, depois desse primeiro sofrimento, aí, vão aceitar, né? Vão já ser espiritualizados aí. Depois vem a terça parte. Depois mais uma terça parte. Olha para você ver onde que vai isso, amados, né? Então são tudo pessoas que vão resistindo a esse fogo aí, a esse sofrimento. Então o Pai faz níveis aí de sofrimento cada vez piores para essas pessoas desistirem da carne. Tamanha resistência da criatura de desistir da carne, né? Você vê que tem pessoas que vão chegar ao nível, né? Esses últimos 10% aí é o nível, né, de muito sofrimento. Você vai ver que vai ficar por último 10%, né? Então são pessoas que vão resistir aí até o final para poder abandonar essa carne. Então vai 3 vezes aí a terça parte, para depois mais esses 10%, né? E aí vai sobrar esse 1,440 bi, né? Representando esses 144 mil aí que fala nas escrituras.
as 12 tribos de Israel. Aí você fala, por que, que o pai fala assim? É porque é assim, amados, é porque é a ordem dele, né? As escrituras foram feitas de um jeito que é para aqueles que vejam e não é para entender, não entenda, entendeu? É por isso, amados. O pai já fez isso daí de uma forma que não era para entender no momento errado, já é para entender nesse momento agora mesmo, né? Esses nascidos do Espírito Santo agora entenderiam, né? Porque o pai ia estar dando essa semente agora, esse pão vivo do céu agora. Mas esses falsos mestres, hipócritas, todos que você conhece aí, nenhum deles entendem, amados. Todos estão enganados quanto às escrituras. Então, no mundo você não vai achar um que entenda, né? Você não vai achar um que é da verdade. O que você achar, você pode ter certeza que ele nasceu do Espírito Santo. Porque se ele não tiver o testemunho do Espírito Santo, você pode sair porque é mentira. Você vai estar se enganando. Você está absorvendo mais engano. Nenhum templo físico, né? Porque as pessoas que são nascidas do Espírito Santo não abrem templos físicos, tá? Se você viu começar aí uma religiãozinha, qualquer coisa que você viu aí, qualquer sombra aí, tudo isso daí é engano, amados. Isso é vaidade. São pessoas que estão se achando no direito de doutrinar alguém. Nós não podemos doutrinar. Quem doutrina é o Espírito Santo, né? Quem te guia é o Espírito Santo. Jesus falou muito claro isso. Como pode um cego guiar outro cego, né? Porque nós dependemos do Espírito Santo, amados. Eu não sei o que provém de mim, o que virá depois. O meu conhecimento é mediante a misericórdia de Deus. Se Ele quiser tirar de mim a qualquer momento, Ele é Deus. Como que eu vou doutrinar alguém? Não posso querer doutrinar ninguém. Não posso querer abrir uma responsabilidade de abrir um templo físico. Se o meu contato com Deus é espiritual, como que eu vou passar alguma coisa para você se é você que tem que receber de Deus, da fonte? Não tem como. O que eu passo para você é o caminho para você buscar. Agora, não posso passar nada além disso, né? O que eu sei, o que eu pratico, o que eu vivo, eu passo para você. E é gratuito. Eu não posso cobrar por isso, né? Eu não posso montar uma organização minha. Eu abri aqui uma organização, né? Bem que eu poderia, né? Se fosse ver na lei do mundo aí, eu poderia. E com certeza ia vencer todos eles, porque o que eu falo, o que eu vivo, é diferente do que eles falam, né? E o mundo, a tendência do mundo é correr para o que é diferente. Mas eu não falo para vocês por ser diferente. Eu falo para vocês por ser o correto, por ser o que Deus tem ensinado, né? O ensinamento que vem de Deus. Você crê que o seu Deus é espírito, o seu Deus não é carne. Então, se ele é espírito, o filho dele tem que ser espírito. Tem que ser espiritual, não pode ser carnal. Entende? Então, amados, tudo que eu falo para vocês é por amor, né? É o amor dele que está dentro de mim, né? Então, eu falo porque provém dele. Ele faz. Quando você tiver o Espírito Santo, você vai entender que é ele que promove tudo, né? Ele promove tudo. Então, quando fala lá, mulheres, obedeçam seus maridos, é isso, é espiritual, não tem nada marido físico, amados. E mulheres também não é do sexo feminino. Mulheres quer dizer, tanto faz feminino como masculino. Você é tido como a esposa de Deus, né? Então, um filho de Deus é para você o seu marido, né? Não importa se o sexo é masculino ou feminino, né? Marido espiritual, porque não existe mais carnalidade, não existe mais sexo, carnalidade no plano de Deus. Vocês têm que entender isso, vocês têm que colocar isso no seu entendimento. Não existe. E tudo que proporciona a vaidade é por conta disso, né? Essa imoralidade que gera toda essa vaidade, né? Então, quando você vence essa imoralidade, você vence junto um monte de pecados, um monte de vaidades, todos que provêm dessa imoralidade, né? Então é isso, amados. Se a pessoa quer ser mais que você e ela tem um casamento físico, ela já está provando que ela tem uma trave no olho, né? Então já é um meio de você saber. A pessoa que vai, né, ter alguma coisa de entendimento para passar para você, ela tem que viver isso que ela está falando. Jesus tinha um casamento físico? Não tinha. Porque se ele tivesse, ele não podia passar para você.
E isso não impede de, na vida dele, antes dele ter o Espírito Santo, ele ter tido um relacionamento. Não sei. Não, eu não vivi lá no tempo dele. Ele pode ter tido, né? Ele pode ter tido aí antes da vida dele cristã, ele pode ter tido. Eu não estou aqui para julgar sim ou não, né? Porque o Espírito que está dentro dele é que vocês têm que olhar, né, amados? Ele mesmo ensinou, ele falou, é o Pai que me mandou, é ele que é o Espírito, amados. Você não pode olhar para Abraão, você tem que olhar para o Espírito que agiu em Abraão. Você não pode olhar para a minha pessoa, você tem que olhar para o Espírito que age em mim. Eu não sou ninguém, não sou nada. Nós somos simples um barro. A palavra fala aí como pode um barro falar com o seu Senhor, né? O que representa em mim é o próprio Deus. E isso vai fazer em você a partir do momento que você se humilhar também, né? Então, Jesus ele falou para a samaritana, falou para ela, falou, ó, porque você adora Abraão nos montes. Ah, mas onde que eu devo adorar? É no templo? Não, é em espírito, em verdade. Quer dizer, adora o Pai em espírito e verdade. Abraão foi mais um ser, mais um senhor que passou, que Deus usou. Davi foi também mais um. Salomão foi usado para o mal também. Deus fez ele fazer templo físico. Mas por quê? Porque Deus viu a ambição nele, fez ele conquistar um monte de coisas, fez ele fazer um monte de gente de escravo. Você acha que isso era a vontade de Deus? Que Salomão fizesse um templo construído tudo à base de escravo? De pessoas trabalhando com... A Escritura fala aí com trabalho forçado. Tudo trabalhar com trabalho forçado. Agora Deus não perdoou Salomão? Perdoou, porque Deus usou ele, né? Ele aceitou o perdão de Deus, Deus perdoou, acabou. Amados, ele pagou pelo que ele fez também. Todos nós pagamos, né? Todos nós pagamos. Ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria, né? E junto com essa sabedoria veio a vaidade, e onde ele usou, né? Nas escrituras você vai ver que fala aí que ele usou a madeira, essas coisas lá para fazer o templo, e usou para fazer a casa dele também, para fazer o castelo dele também. Você está entendendo? Então, Deus dá essa vaidade, Deus dá as coisas, tudo Deus coloca na pessoa, né? Agora, se ele se recusa, se ele acorda e fala, não, peraí, eu não quero isso, ele tinha o direito, né? A gente não sabe aí o poder nosso, de até onde vai esse poder nosso de decisão, mas a vontade de Deus nós sabemos que é você dizer não, porque se não fosse, ele não falaria lá para Caim, né? Ele falou para Caim, Caim, você tem que ser forte, você tem que dizer não ao pecado, o pecado vai vir te corromper aí, acorda, você não pode deixar o pecado te dominar. Caim foi e deixou o pecado dominar ele, onde ele matou o irmão. Então é isso, amados. Deus, ele está para te fortalecer, para te dar força. Ele proporciona o mal que te acontece, proporciona, porque ele está te testando no fogo, né? Tudo vem dele, amados. Ele é soberano. Então não existe essa historinha de anjo caído. Não vai por essa linha, não. Entendeu? Tudo isso aí é uma sombra, é uma fantasia para você entender a realidade de Deus, né? O apóstolo Paulo ele fala lá em Hebreus, que são os anjos? Os anjos são criaturas colocadas por Deus para servir, né? E Deus colocou abaixo do ser humano, são criaturas para servir, né? São hostes, são criaturas ali de Deus para servir, tanto com fogo quanto com vento, né? Tanto com fogo quanto com entendimento. As do vento são as que dão entendimento, que vai usar os seres de Deus para poder ajudar os outros, né? Aqueles que acordaram primeiro, que já são filhos de Deus, vão ajudar aqueles que ainda estão dormindo, né? Então é isso, amados. Todos são para uso de Deus. Aí as pessoas vão lá, dão nome, Rafael, Gabriel, Miguel, para poder... Tá, amados, na escritura dá nome exatamente para você não ter esse entendimento, para você ver que é uma pessoa ali, né? Quando fala os anjos, lá apareceram 2 anjos, amados, o anjo pode ser 2 pessoas ali enviadas por Deus, espiritualizadas, enviadas ali por Deus. Você vai ver nas escrituras que Jesus, ele tem o apóstolo João lá, né, o discípulo João, como sendo Deus. Você vai ver que ele fala lá que é o discípulo amado, né? E na cruz ele fala, mulher, aí o teu filho, olha aí a tua mãe. O que ele está querendo dizer ali? Ela representando a palavra e ele representando Deus,
né? Ele representando o próprio Jesus, o próprio Deus, né? Que é o filho da palavra, quer dizer, o filho espiritual, o filho o amor ali, né? Por isso que ele fala que é o discípulo amado. Então, amados, tudo nas escrituras é para você ter um entendimento da vontade de Deus. Não é para você ficar preso num detalhe. Os detalhes são para te somar, não são para poder te aprisionar. Ah, porque isso aqui aconteceu assim. Aí se você for ficar desse jeito, você não progride no espírito, né? Você tem que buscar o entendimento que é central. O que é o entendimento central? O que Deus quer fazer com a criatura? Quer ensiná-la a amar, né? Como que Jesus ensina que vai ser o amor? Pelo perdão. Por que pelo perdão? Porque Deus testa a criatura, né? Essas pessoas aí que são ruins para você, que cometeram um monte de atrocidades aí, essas pessoas são usadas por Deus para você aprender a perdoar elas. Entendeu? Então Deus vai lá. Outro tempo, esses dias atrás, a gente viu, né, um crime bárbaro aí com as crianças na escola, que pegou fogo, tal. É tudo da vontade de Deus, amados. É para você perdoar a pessoa que fez aquilo. É uma oportunidade que você tem para crescer na fé. As criancinhas, amados, são terrinhas ali usadas por Deus. Não é para você se apegar, para você idolatrar, né? Porque todos nós somos espíritos. Elas vão ser grandes, vão ser pecadoras, como você também foi. Todos. Você só ama elas enquanto está lá criancinha. Depois que elas crescerem e se tornarem pecadoras, você já não ama como você amava antigamente, né? Quando ela se tornar um marginalzinho, que estiver preso aí, você já não perdoa, já não ama mais. Para você ver como seu amor carnal, não é amor. É desejo carnal, né? É vaidade carnal que você tem. E essa pessoa aí que você diz que é seu amado, que você é louco por ela ou louca por ele, tudo tolice, amado. É um pedaço de terra como qualquer outro. Não muda, é tudo um pedaço de terra. Então, isso é tolice sua. Isso daí é uma fraqueza sua, porque você tem que vencer. Porque você tem que amar o seu irmão, amar o próximo como a ti mesmo, né? E não amar nada mais do que é para você amar. Amar de acordo com o seu irmão. Não é para você ter desejo pela pessoa, né? Não é para você ter privilégios. É para você amar como irmão. Jesus ensinou. E amar Deus sobre todas as coisas. Porque se fosse para você amar mais, ele não tinha o mandamento amar Deus sobre todas as coisas, não precisava ter, né? Então já é dizendo que é para você amar como irmão, né? Deus você só tem um. Ele tem que estar acima de todas as coisas, né? Ele com Jesus é um só. É um só Deus. Então você tem que entender isso. É para o seu entendimento. Então, esse pedacinho de terra, essa idolatria, é tudo idolatria que você absorveu aí com o tempo. Quando você desapegar, você vai perceber isso, né? Tudo tolice. Depois você vai olhar para trás e vai ver o quanto você foi tolo. Quanto você vai passar de vergonha por ter sido enganado, né? Então é isso, amados. Então não existe, esse amor aí é uma hipocrisia, uma idolatria da criatura. É a falsidade. Os falsos profetas, eles já têm um pouco de entendimento disso. Alguns deles já têm, né, chamado pelo Espírito. Mas por isso eles negaram e chegaram tão longe. Entendeu? Mas vão passar por um fogo terrível aí. Porque você vai ver que eles já são mais frios, que na verdade eles têm familhinha aí, tem tudo deles aí, mas eles são frios, eles não amam, né? Eles até fingem, disfarçam, mas não amam. Eles amam só a si próprios. Eles têm um orgulho, uma vaidade sempre centrada em si próprio. Você pode perceber isso, né? Você pode perceber que eles não fazem questão. É tanto que os comerciantes aí, eles não fazem questão. Eles não escolhem ali eles escolhem como se estivesse escolhendo uma cadelinha, um animalzinho, entendeu? Eles não escolhem como uma pessoa amada, aí, uma pessoa que vai passar. Não, eles não escolhem como você escolhe. Você pode perceber. Se você for num templo deles, né? Eles não escolhem. A Síria aí não escolhe como o Egito escolhe. O povo do Egito ainda vai por aquela, né? De paixão, de amor para toda a vida, de tudo. É uma tolice também um pouco maior, né? Escolhe dessa forma. Agora os falsos profetas, eles já são mais frios, eles já são mais calculistas, né? Eles têm aí as suas concubinas, eles têm aí as suas
prediletas aí, mas são friamente, não tem nada de amor aí, é frio, é algo, né, diferente aí do outro sistema, né? Então você vai perceber isso também, né? Porque alguns deles, né, já têm esse direcionamento espiritual negado, né? Eles negaram o Espírito. Alguns já têm blasfemado contra o Espírito Santo, né? Então esses vão sofrer um castigo maior, né? Alguns vão sofrer o castigo da segunda morte para poder ser restaurado pelo fogo. Vão ter que ser também, amados, porque nada vai separar do amor de Deus. As Escrituras dizem, não tem como, né? A criatura não vai se separar do amor de Deus. Porque se fosse para se separar, Deus tinha abandonado Caim lá quando ele se separou. Tinha ficado só com os filhos espirituais, ele tinha abandonado. Se Deus veio até aqui, é porque ele quer essa ovelhinha de volta. Ele vai atrás da centésima. Entendeu? Então, por isso que você deve perdoar. Perdoa o falso profeta, perdoa todas as pessoas que você tem aí como inimigos, né? Aquela pessoa que fez uma atrocidade aí que você acha que é imperdoável. Aprenda a perdoar, porque você vai precisar aprender. Você vai ser testado no fogo até você aprender. Porque você tem que amar a todos, né? Você tem que entender que eles vivem o engano, mas foram usados por esse engano, né? Então eles são dignos do seu perdão, você tem que perdoar, né? Mas não seguir. Jesus falou bem, Jesus falou, para você não obedecer, né, para você o que eles falam, mas não praticar o que eles fazem, porque eles não praticam, para você não como a lei, né? Você obedecer ali, você paga o imposto a César, mas o que é de Deus é de Deus, o coração é de Deus. Então, seu entendimento, seu coração é de Deus, né? Então, Jesus naquela época, ele já explicou para eles. Por quê? Porque aquela época, amados, não era para eles abandonar o barco. Aquela época que Jesus falou, ainda na época que os apóstolos falou, ainda existia, amados. Então, o escravo tinha que ficar submisso ao dono, tinha toda essa hierarquia, porque existia na época. Hoje não existe mais escravo. Então, hoje, amados, a palavra, o entendimento, já é aperfeiçoado. Você já não precisa mais frequentar um templo físico. Naquela época precisava, por quê? Porque as pessoas ainda não tinham esse entendimento, né? Ainda não era o tempo que Deus ia usar para esse entendimento, né? Ainda faltava muito tempo para chegar. Então elas tinham que ser guiadas ali ainda, né? Porque elas estavam passando ali de uma aliança para outra. Então Jesus ele explica, ó, vocês pagam lá o imposto, mas o que é de Deus, vocês dão para Deus. Quer dizer, não se deixa corromper, não vai pela vaidade deles, pelo orgulho deles, o coração seus é de Deus. Sejam humildes, Jesus ensina depois o sermão da montanha, ele fala tudo que você tem que ser, né? Tem que ser humilde, você tem que ter um coração puro, né? Pobre de espírito, quer dizer, aquela pessoa que se coloca como menor para poder o espírito entrar. Porque se você for rico de espírito, você vai ser como eles, você vai se achar, aí o Espírito Santo não vai entrar em você, né? Então você tem que ter esses entendimentos, amados. Tudo isso vai te fortalecer aí na sua caminhada de fé, né? Não é para você julgar ninguém. Tudo que é falado aqui é pelo contrário, é para te ensinar a amar. Porque se eles não amam, você tem que amar, né? Porque o mundo é o contrário do que você vai ser, né? Então você tem que ter esse entendimento. Você vai ser tido como louco. Por quê? Porque aquele mal que está neles vão querer te provocar para você cair. Eles vão falar, não, você precisa aproveitar a vida, você precisa curtir a vida. Eles vão falar, porque na verdade é curtir a morte, né? Porque estão mortos. A vida, quem curte a vida é quem nasceu para o Espírito Santo, quem é livre, né? Quem está curtindo aí é a morte que está curtindo, não é a vida, né? É o contrário. Então, amados, eles vão falar para você que você não pode ficar vibrado em Deus, você não pode casar com Deus, você não pode ficar fissurado aí nas escrituras, você não pode querer saber muito das escrituras, que você vai ficar louco e tal. O mundo vai querer colocar isso para você. Mas Jesus já foi lá e te advertiu, né? Os apóstolos já falam para você não cair nessa cilada. Isso aí é o maligno querendo te tirar de você conhecer a verdade, né? Isso aí é justamente a tentação para te tirar, o engano, né? Por quê? Porque uma vez você achando que os outros vão te chamar de louco, você se importar com o que o mundo pensa de você, aí você não vai seguir o que Deus quer,
né? Então o mundo vai querer vir contra você. O mundo vai falar, não, você está ficando louco, você tá ficando... Por quê? Porque o mundo vai querer você do lado deles. Principalmente porque existe uma inveja aí, né? As pessoas que ainda não se fortaleceram na fé, elas têm uma inveja. Então elas vão falar para você que não, que você é louco, que você tem que ir que você tem que continuar cometendo imoralidade sexual, né? Que você tem que ter uma pessoa aí para você, porque você precisa disso. Não, é mentira, amados, né? Você, por ser um ser espiritual, você não precisa disso. Você já não é mais escravo de nada, muito menos da carne, né? Você tem que se fortalecer, porque Deus quer te tirar daí. Você vai sair daí, não vai ficar preso aí. Então, o que você vai acarretar, se você for pelo conselho deles, você simplesmente vai sofrer um pouco mais, né? Vai chegar um momento que você vai sair como eles também vão sair, porque eles estão achando que eles vão permanecer aí, mas não vão. Vão sofrer, gemer até sair, amados. Vão ranger os dentes até sair. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eles vão gemer até sair. E sair envergonhados, por quê? Porque deixaram para o último, né? Deixaram Deus para o último lugar. Não colocaram Deus em primeiro. Então vão sair envergonhados, né? Achando, né? Se colocando ali pelo medo, pela vaidade, pela covardia, se colocando ali como se tendo Deus em primeiro, mas na verdade Deus está em último para eles, né? Então eles vão sair envergonhados. Então não queira sair envergonhado, né? Saia humilhado agora, seja menor agora. Por isso que Jesus fala, seja triste agora, para depois você ser alegre. Jesus ensina tudo isso no Sermão da Montanha, né? Aquele que se humilha agora, que é triste agora, que é pequeno agora, depois vai se alegrar, né? Então é isso, amados. Quando você tiver o Espírito, você vai se alegrar, porque aí você já vai ter essa certeza, essa fé dentro de você que nada vai apagar. Aí pode o mundo inteiro falar para você que você já não vai obedecer. Que a paz, o amor de Deus esteja aí presente com você, te fortalecendo, te dando, né, cada dia mais força aí no Espírito, te fazendo um vencedor aí, um vitorioso pela fé.